Olá, pessoal! Seja bem-vindo a mais uma conferência deste curso de autoconhecimento. Hoje estudaremos o tema número 42 das 50 palestras que compõem a fase A deste curso. Neste tópico falaremos sobre os dois tipos de conhecimento que existem, o conhecimento objetivo e o conhecimento subjetivo. Neste tópico aprenderemos a diferenciar esses dois tipos de conhecimento. Entenderemos qual deles nos serve para o avanço interior, e quais consequências negativas o acúmulo de conhecimento subjetivo traz à nossa consciência. Existem dois mundos, o mundo externo e o mundo interno. Cada um desses mundos tem sua própria realidade. O mundo externo é composto por todas as coisas que conhecemos externamente. Como as vemos e podemos tocá-los, acreditamos que são reais e nos deixamos fascinar por eles. Mas é interessante observar como ficamos tão fascinados pelo mundo exterior, pelo que podemos perceber através dos sentidos, pelas pessoas, pelos animais, pelas casas, pelos carros, pelos celulares, pelo dinheiro, pelo prestígio, pelos luxos, etc., que não damos importância ao nosso mundo interior. E, portanto, à medida que fomos formando e fortalecendo a nossa personalidade, fomos perdendo a capacidade de perceber a realidade do nosso mundo interior. Mas acontece que todas as coisas que constituem o mundo exterior são de natureza temporária. Só vendo aqueles lugares onde se encontram ruínas de civilizações passadas, é que se percebe que tudo passa. Pessoas, edifícios, continentes passam. Os animais se extinguem, tudo, absolutamente tudo que pertence ao mundo físico em algum momento passa. O tempo engole tudo. Por outro lado, o mundo interior, aquela realidade que existe dentro de cada um de nós, e que reside no nosso espírito, na nossa consciência, é eterno. Sempre existiu e sempre existirá. Como vimos no início deste curso quando analisamos o tema do que é a morte, e o que morre e o que não morre no momento da morte do corpo físico, vimos que esse 3% de consciência em nós, que é a nossa essência, nunca morre. Passa de existência em existência. E mesmo depois da morte segunda continua a existir. Por outro lado, os corpos físico e vital morrem e, ao mesmo tempo, a personalidade se desintegra. Mas é precisamente a nossa personalidade, que se formou neste mundo exterior, imitando o que vemos os outros fazerem, que nos leva a ficar fascinados pelo mundo físico e pelas coisas materiais. E como desde que fomos crescendo, vimos como todos estão numa corrida incessante para conseguir conforto, prestígio, dinheiro, fama, prazer, reconhecimento, etc. Também embarcamos nessa mesma corrida, o que nos torna cada vez mais materialistas e prejudica nossa capacidade de desenvolvimento espiritual. Ao estudar a personalidade, descobrimos que ela é regida pelas normas sociais, o que é permitido e o que não é permitido em uma sociedade. Mas se analisarmos isto, vemos que estas normas sociais se tornam obsoletas de um momento para o outro. O que há alguns anos era motivo de escândalo, poucos anos depois se torna o mais comum. Assim, desde tenra idade, dependendo da cultura e da família em que nascemos, muitos conceitos e preceitos, tanto religiosos, sociais e morais, começam a ser inculcados em nós. E estes começam a moldar a nossa personalidade, a nossa forma de agir, pensar e reagir às diversas circunstâncias da nossa vida. Mas não de uma forma reflexiva, mas sim de uma forma rígida, de acordo com o que aprendemos ser correto ou não, e não de acordo com a realidade da circunstância. Além disso, passamos a receber o que se chama de educação formal, educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, universidade, especializações, mestrados, etc. E com isso vamos desenvolvendo cada vez mais essa personalidade, e nos afastando cada vez mais da nossa parte espiritual, da nossa consciência, que em nós é o conhecimento real e eterno. Todo esse conhecimento que recebemos do mundo externo é conhecimento subjetivo. Baseia-se na crença, mas não na verificação direta da realidade das coisas. E isso só leva à intelectualização da pessoa, e nunca à verdadeira sabedoria. Este conhecimento é recebido pela personalidade, e resulta na atrofia e alienação da consciência. Mecaniza-nos, transforma-nos em teóricos, atrofia o nosso centro intelectual. Vamos a uma escola, e lá nos dão conceitos pré-digeridos que outros emitiram e captaram em livros. E o que temos de fazer para passar de nota para receber prêmios e assim por diante, é simplesmente aprender e repetir todos esses conceitos com precisão. Da mesma forma, em nossa família somos inculcados com uma religião. E estamos bem com a família e o círculo religioso se pegarmos os livros, conceitos religiosos e critérios ali emitidos, e acreditarmos neles e se os repetirmos fielmente.
Por isso é muito importante refletir sobre a fugacidade de todo o conhecimento externo e sobre quantas coisas que nos ensinaram anos atrás foram posteriormente modificadas. Houve uma época em que se acreditava firmemente que a Terra era plana, e que a Terra era o centro do universo, e aqueles que ousaram acreditar no contrário foram até acusados de hereges e mortos. Com o tempo isso foi modificado e começou a ser ensinado que a Terra era redonda e que os planetas do Sistema Solar giram em torno do Sol. Recentemente, algumas pessoas e grupos quiseram reintroduzir a ideia de que a Terra é plana, com o intuito de normalizar esse critério. Se estivermos apenas desenvolvendo conhecimento subjetivo, não teremos escolha senão acreditar e defender o que nos parece mais lógico e rejeitar o que não. Mas é exatamente daí que temos de sair, deixar de nos contentar em apenas acreditar ou não acreditar. E para isso devemos começar a entender que devemos parar com o acúmulo de conhecimento subjetivo, parar de inserir tantos conceitos, tantas teorias, tantas especulações, e começar a buscar o conhecimento objetivo que só encontraremos através da experimentação direta em nosso mundo interior. Assim, podemos perceber que o conhecimento subjetivo não busca que experimentemos por nós mesmos, nem que investiguemos e cheguemos à verificação direta, nem que reflitamos e alcancemos nosso próprio conhecimento. E com isso nos tornamos apenas máquinas que recebem e processam informações emprestadas. O conhecimento subjetivo ou da personalidade atrofia a consciência e aliena, mecaniza-nos, transforma-nos em teóricos, atrofia o nosso centro intelectual. Falando claramente, se alguém deseja a autorrealização, quanto menos conhecimento subjetivo adquirido tiver, melhor. Se pensarmos nesses grandes filósofos, inventores, médicos e físicos da antiguidade, perceberemos que eles não se dedicaram a encher-se de conceitos de outras pessoas, mas, ao contrário, dedicaram-se a observar diretamente os fenômenos, a compreendê-los e a investigar a realidade das coisas existentes em seu mundo interior. Mas à medida que a sociedade se tornam cada vez mais materialistas e veneram a personalidade, perdemos o interesse em refletir e investigar internamente, e contentamo-nos em assimilar os conceitos, errôneos ou não, que outros estabelecem. Nós nos contentamos em acreditar e, portanto, nunca alcançamos o verdadeiro conhecimento. A palavra conhecimento vem de conhecer, o que nos diz que é algo que deve ser feito pessoalmente. A maioria de nós, no processo de intelectualização, acreditávamos que aprender mecanicamente ou memorizar era suficiente, e passamos a acreditar em tudo que nos foi dito, mas não sabíamos nada do que supostamente sabíamos, porque perdemos a parte mais importante do conhecimento, que é verificar. O mundo interior é diferente, nele encontramos dois tipos de realidades. Um é a essência livre e consciente, o 3%. E a outra é a essência aprisionada no eu psicológico, o 97%. Mas 100% da nossa essência é o que realmente conta, é o nosso ser. Essa essência é o nosso Deus particular, o real, o verdadeiro, o eterno, o belo, o que não passa em cada um de nós. Cada centelha de consciência presa em cada um dos nossos defeitos psicológicos está fazendo ali um curso, um mestrado. Vem ganhando experiências desde o momento em que criamos esses defeitos, há muitas existências. E quando as libertarmos, quando eliminarmos de nós esses eus, ou defeitos psicológicos que compõem o nosso ego, resgataremos a verdadeira sabedoria, a consciência, que é o que há de real em nós. É assim que nos conhecemos e nos tornamos sábios e virtuosos. Como a nossa consciência está adormecida, nem sabemos que viemos a este mundo com um objetivo, que é conhecer a nós mesmos, conhecer o nosso particular Deus interior. Ficamos fascinados pelo mundo externo e passamos a adorar aquele bezerro de ouro que é a personalidade e seus prazeres. E começamos a fazer tudo o que nos diziam ser necessário para sermos grandes e importantes. Mas quando percebemos que nada do que conquistamos no mundo vai realmente nos satisfazer, e que mais cedo ou mais tarde tudo isso vai passar, chegamos a esse ponto crítico em que a consciência nos faz sentir que deve haver algo mais. Faz-nos sentir que deve haver um propósito mais elevado para a nossa existência, e que deve haver um conhecimento mais superior a todo o conhecimento subjetivo que temos adquirido. E esse é o conhecimento objetivo que alcançaremos à medida que começarmos a nos conhecer. O conhecimento objetivo baseia-se na experimentação direta e na verificação das realidades externa e interna. O conhecimento objetivo só pode ser recebido por aquilo que é objetivo ou real em nós, que é a nossa essência. E este é o conhecimento que recebemos em nosso mundo interior.
Mas para nos conhecermos e podermos conhecer o nosso mundo interior, a primeira coisa será aprender a observá-lo, pois o sentido que o permite está atrofiado na maioria dos humanos. Esse sentido é a autoobservação. Quando descobrimos algum dos nossos defeitos e entendemos que uma de nossas centelhas está presa dentro dele, vemos que devemos liberá-la para resgatar a sabedoria que essa centelha de essência estava adquirindo no defeito. Para isso é preciso entender por que esse defeito foi criado, como ele é nutrido, como nos impulsiona, e implorar a nossa mãe que o elimine. Então, a essência será liberada. Presa em nossos defeitos de raiva está muita sabedoria aprisionada relacionada à mansidão, compaixão, busca de paz, bondade, etc. Presa em nossos defeitos de luxúria e fornicação está muita sabedoria aprisionada em torno da importância da sexualidade e do poder regenerativo e de cura que a nossa energia criativa sexual possui, bem como a capacidade que temos como seres humanos de nos curarmos. E assim, presos em cada um dos nossos defeitos, há muitos conhecimentos que só conseguiremos obter se aprendermos a morrer em nós mesmos, ou seja, a praticar a todo momento a morte psicológica. Ao eliminarmos um defeito psicológico, a essência é liberada, e uma vez emancipada despertará sua consciência, recebendo do Pai seu próprio conhecimento objetivo, sua vocação ou ofício dentro de nosso microcosmo ou universo interior. O conhecimento extraído de cada defeito é o conhecimento do saber, ou a sabedoria extraída da experiência da essência. Se começarmos o trabalho de eliminação de cada um dos nossos defeitos, o nosso ser começará a se integrar, e despertaremos um conhecimento objetivo, pois é um conhecimento do nosso ser, é um conhecimento que não passa, é a sabedoria de nossa própria consciência. O conhecimento interior, ou objetivo, não é uma questão de teoria, de leituras ou de histórias. É algo prático que devemos fazer com base nos 3 fatores para a revolução da consciência. Quando morremos psicologicamente, liberamos a essência e avançamos em direção à sabedoria. Quando nascemos espiritualmente, unindo essa consciência liberada com o 3% livre na prática do suprassexo, criamos os corpos existenciais do ser, que nos permitirão conhecer as diferentes dimensões da natureza. E quando nos sacrificarmos pela humanidade, nos integramos conscientemente na lei do amor. Para desenvolver o conhecimento objetivo é necessário criar os corpos internos, que nos permitam conhecer as diferentes dimensões da natureza e do cosmos. Se cometermos o erro de não criarmos nossos corpos superiores do ser, nunca nos conheceremos de forma objetiva, pois nestes corpos integraremos o ser e o saber. Então, deixaremos de ser meros fantoches dos nossos egos, embarcados numa corrida e numa luta constante que inevitavelmente nos levará ao túmulo, para sermos seres 100% conscientes, seres imortais com plena consciência e sabedoria das 7 dimensões da natureza. Todos nós temos 7 consciências, e estas estão em embrião dentro de nossa energia sexual criativa. E quando aprendemos a nos criar através da transmutação sexual, desenvolvemos cada uma dessas consciências. Quando conseguimos regenerar nosso corpo físico e desenvolver a consciência do corpo físico, passamos a conhecer verdadeiramente a 3ª dimensão, e podemos começar a compreender toda a sabedoria que este plano físico possui. Com o corpo vital conheceremos a 4ª dimensão, os paraísos jinas. Com o corpo astral conheceremos todas as estrelas e planetas. Com o corpo mental conheceremos o mundo dos átomos e poderemos extrair deles sabedoria. Com o corpo da vontade conheceremos os mundos eletrônicos ou planetas do Cristo, tudo o que é, foi e será. Com o corpo búdico conheceremos os mundos eletromagnéticos, a verdadeira felicidade. Com o corpo átmico mergulharemos no oceano de luz. Sem estes 7 corpos ou conhecimento objetivo é impossível começar a conhecer o universo e os deuses. Os gregos ensinavam que era preciso primeiro conhecer a si mesmo para conhecer o universo e os deuses. O conhecimento objetivo permite-nos saber o que é real, a razão de existir, o nosso papel no universo. Permite-nos fundir-nos com o nosso ser. Se quisermos chegar ao conhecimento objetivo, temos de verificar e praticar tudo o que estamos recebendo aqui. Lembremos que a palavra conhecimento vem de conhecer. Se não se conhece diretamente, não se tem o verdadeiro conhecimento. Não podemos continuar a nos contentar em acreditar e repetir o que os outros dizem. Temos de começar a praticar e a verificar, para adquirir gradualmente o nosso próprio conhecimento, o conhecimento do nosso ser. Assim poderemos transmitir aos outros conhecimentos cada vez mais claros e objetivos,
Pois quando ensinamos apenas a letra morta, apenas repetindo o que os mestres ensinaram, para nós é mentira. Portanto, cada pessoa deve adquirir o seu próprio conhecimento. Assim, com a vivência do conhecimento, nos aprofundamos cada vez mais no ensino, pois vamos falar do nosso próprio conhecimento. Neste conhecimento que estamos recebendo neste curso, encontraremos as bases para que cada um de nós alcance o seu próprio conhecimento. Conheça a si mesmo e conhecerá o universo e os deuses. Esta foi a conferência de hoje. Espero que te motive a refletir e te incentive a buscar e despertar seu conhecimento interior. Lembre-se de deixar nos comentários qualquer dúvida que você tenha sobre o tema. Convido você para a próxima conferência do curso. Uma conferência muito interessante na qual falaremos sobre a luxúria e os diferentes detalhes dela que nos impedem de alcançar a castidade. Muito obrigado por participar deste tópico. Nos vemos na próxima conferência.